Seu Mandico, tá chegando a hora. Vai nascer. Eu tô contigo, Tina. Vai dar tudo certo. Vamos lá, Tina, força. Vamos lá. 1, 2, vai lá. Vamos. Isso. Parabéns, é um menino. Mais um dos meus. Vai se chamar Senair. Senair Maiká. Meu nome é Walter Nunes Portalete, eu sou natural de Santiago, no Rio Grande do Sul, e a minha formação acadêmica é da área do direito. Trabalho no PROCON, área de defesa do consumidor. Mas desde adolescente sempre escrevi poesias com temáticas missioneiras, mesmo havendo essa lacuna nos bancos escolares. Nós não estudamos lá na sexta, sétima, oitava série sobre Sepete Araju, sobre o Ruído de São Miguel, Sete Povos das Missões, Guerra Guaranítica. Nada disso com mais afinco. Mas eu sempre me identifiquei, talvez pelo próprio fato de participar de CTGs, grupos de cultura, né, dentro de CTGs. E em 2002, eu fui para a Unijuí fazer um curso de pós-graduação em História Regional. E precisava de um projeto. Apresentei aos professores os 4 troncos missioneiros. E um deles, Cláudio Moreira Garcia, que fez parte do grupo Ostapes, ele me disse que aquilo era muito forte, era nitroglicerina pura, que eu escolhesse um dos elementos, porque os 4 juntos era a tese para um doutorado. E eu acabei escolhendo sobre Senair Maiká, trabalhar com o Senair. Não tinham as obras do Senair, não conhecia a biografia do Senair. Chegou um contato com o filho dele, o Patrício Maiká. E desde então comecei a fazer a pesquisa para o trabalho na universidade e me identifiquei muito com essa linha de pensamento do Senair Maiká cidadão e do músico Senair Maiká. E percebi que as questões de vivência dele como ser humano se identificavam com o que ele cantava. E assim também com os 4 troncos missioneiros. O Senair Maiká, ele, digamos, popularmente falando, ele é fruto de uma identidade cultural, uma construção cultural, né? A sua mãe era música, tocava gaitinha, o seu pai tinha comércio de fronteira aqui no Rio Uruguai, inserções ali da Argentina, então todo aquele meio. E ele se cria com seus irmãos, ouvindo causos, né? Ouvindo histórias, folclore, a música, muita música, tanto no Brasil, a região aqui, como na Argentina. Tanto que quando eles mudam para a Argentina, ele com 4, 6 anos, ele vai começar a tocar violão. E um paraguaio, de nome Fernandes, vai ser, digamos, o seu primeiro professor de violão. Então, o Senair, ele cresce, né, nessa diversidade cultural, que para nós, aqui no Rio Grande do Sul, nessa construção de uma identidade de Rio Grande, Brasil, a gente acaba rompendo, né? A gente constrói um muro. A gente não faz essa leitura da unificação da Sul-Americana. Mas eles fazem, porque cultura não tem fronteiras. Eles fazem essa leitura, trazem. E ele vai trazendo isso consigo. Talvez conhecendo esses dissabores, né, tanto sociais, culturais, ele vai construir a sua identidade. Então esse era o Senair, né? Um homem criado na barranca do Uruguai, com os chibeiros, né? Com toda essa gama cultural, e vai construir os elementos para a sua vida e para a sua obra. É uma construção que vem lá da região do Rio Uruguai ali.
nós somos do Rio Uruguai, não adianta, nós gostamos do rio. Nossa lembrança é quando eu descia as balsas no Rio Uruguai, às vezes tocando um violãozinho em cima da... Eles faziam uma casinha em cima ali, né? Fazendo comida, e aquela enchente vai descendo, e aquelas balsas descendo, e a gente olhando aquilo, saudade nossa, né? Porque o pai tirava a madeira para as balsas também, né? Mas tinha os que levavam. Daí, junto com a balsa, daí ia rapadura, ia erva mate, tudo daquilo lá para São Borja. E de São Borja para lá, eles vendiam a madeira lá para Argentina, sei lá para onde que ia aquilo lá. Então, uma vivência assim, ó, muito grande. E daí começaram a escrever, né, sobre as balsas, sobre o Rio Uruguai, sobre coisas. E o Senair foi um que teve essa sorte de escrever bem sobre o Rio Uruguai. Mas o Balseiros do Rio Uruguai, quem deixou essa mensagem para nós foi o Barbosa Lessa. Ele foi o cara que foi fazer uma palestra para lá de Chapecó e dormiu no hotel em Chapecó. E ali ele escreveu Oba, viva, vem enchente, esse Balseiros do Rio Uruguai. E daí todo o Noel Guarani gravou, Senair, muita gente que gravou essa música, se tornou uma música popular. Mas a enchente é uma desgraça, né? Mas pro balseiro, pro que faz a balsa, aquilo é a renda dele, né? Então é uma jogada bem engraçada isso aí. Oba, viva, veio a enchente, Uruguai transbordou, vai dar serviço pra gente. Vou soltar minha balsa no rio, vou rever maravilhas que ninguém descobriu. Amanhã eu vou embora pros rumos de Uruguaiana, vou levando na minha balsa cedro, angico e canjerana. Quando chegar em São Borja, dou um pulo a Santo Tomé, só pra ver Las Correntinas e pra bailar um chamamé. E assim nós crescemos. O pai, por exemplo, era o homem que comprava o mato lá na Argentina para ele tirar a madeira para as balsas. O pai tinha uns ternos de boi muito lindo lá. E a mãe contava que o pai fazia uma meia água assim na entrada do mato e ele ia para dentro do mato tirar madeira e o pai ficava ali O pai ficava lá no mato e a mãe fazendo comida ali dela, fazia aqueles fogos grandes para fazer bolo e coisa lá. E a mãe contava que assim ela olhava para fora no entardecer assim os tigres ali, tudo olhando para ela, não vinham por causa do fogo. Então a mãe passou muito medo naquela época, porque Deus livre, que uma mãe sofria naquela época. Todas as mães de antigamente, elas eram as aventuras que faziam os homens. O pai pegava um cavalo e viajava 30 dias. Sei lá o que fazia, né? A gente não sabe. Daí nasceu tudo nós, né? Daí o Senair e os mais velhos ali, eles brincavam tomar banho, por exemplo, né? Eles davam um biquinho aqui, né, no lado de cá do rio e iam lá no outro lado, botavam a mão e voltavam, nadando. O que hoje não tem, ninguém mais faz isso. É raro, pode achar alguém, mas é poucos. Os que moram na costa aí, de repente. Vai, Senair, vai até a Argentina e volta! Eu tentei, né? Eu fui até o meio lá e vi aquele horror d'água. Daí eu tive que pedir socorro para vir um Kaique me buscar ali. Porque não é fácil, a água é traiçoeira. Convivi bastante com o Senair foi uma pessoa fantástica para todos nós, a família, enfim. Nós viajamos muito, eu viajei bastante com o Senair, ele juntamente com o Noel Guarani, Pedro Hortaça, o próprio Tchaloi Jara, nos acompanhou bastante. Tivemos para o Mato Grosso, uma viagem, ficamos mais de 20 dias no Mato Grosso, eu, o Senair, o Tchaloi Jara e Pedro Hortaça. E assim, nos festivais, muitos festivais aqui da região, participei junto com ele também na Califórnia da Canção, e Cruz Alta, Santa Maria, todos os festivais a gente participou junto com o Senair. E ele era um cara assim muito dado com todo mundo, uma pessoa muito educada,
um homem assim fantástico, como a gente diz. E ele foi uma pessoa para nossa família, assim, não digo que foi o melhor, mas foi um dos bons. Todos os irmãos foram bons, mas ele se destacou porque ele viveu com nós. Meu pai viajou para a Argentina uma época e não podia vir de lá porque trancaram os portos, né? E aí ele ficou administrando toda a nossa família. Ele viajava para Olivete, então nós esperava sempre o Senair no sábado. Sábado de manhã o Senair chegava em casa. Aí ficava esperando ali. Aí ele fazia o rancho para nós da semana e para nós era tudo piazedinho, né? Nós vendia picolé, eu, o Valdomiro, o Vitão. Nós vendia picolé para sobreviver. E aí o Senair dava maior cobertura para nós. Quando ele chegava no fim de semana, ele recebia os cachês dele lá da Olivete. E aí nos blindava com o rancho da semana. E eu convivi também bastante com o Senair. Eu tinha ele na época como, na verdade, um pai, porque nosso pai ficou doente também, como o Tato já falou. Ele dava toda aquela sustentação para nós, né? Ele viajava e daí quando chegava trazia conhecimento para nós, ensinava a nós várias coisas que eu me lembro como hoje, maneiras de comer, maneira de cantar, de declamar. Eu participava do CTG na época e ele me ensinava a declamar, me ensinava a ter, no caso, educação, ajudava na educação e o lado financeiro também, que eu tenho muito presente e sou muito grata por tudo, né? Quando foi para encaminhar para o primeiro emprego, foi ele que me encaminhou. Quando foi para fazer cursos, foi ele que também, né, que me encaminhou para fazer cursos. Quando eu casei, ele também que me deu toda a sustentação. Eu vejo que ele era uma pessoa muito iluminada. Ele era uma pessoa de luz, que por onde ele passava, ele deixava marcas assim de carinho, de bem-querer, que as pessoas assim queriam. Simplicidade dele e a autenticidade era algo assim. Hoje eu consigo ver, na época assim a gente via como irmão querido e tal. E ele sempre foi um cara assim, ó, que sempre teve condições, né? Porque ele era muito bom vendedor na Olivete e tal, e sempre tinha carro, e nós aprendemos a dirigir tudo com ele. E os carros dele é nós que pegava. Assim, eu me lembro de uma Vemaguete que ele tinha, me lembro de um Fusca, que eu saía a namorar com o Fusca dele na época. Então são as coisas que a gente recorda e ele nunca foi de se mancar, assim, de, não, isso aí tu não pode pegar, que nada. Nós pegava, tudo... Dinheiro? Tinha liberdade, dinheiro emprestava, dinheiro dava para nós. Sim, materialismo zero. Ele Me lembro de um guri que morava do lado da nossa casa lá, e ele esperava o Senair no sábado, porque o Senair sempre chegava, e ele parece que estava esperando ali o Senair. Chegava o Senair e ele levava os carrinhos que ele fabricava, uns caminhãozinhos, uns carrinhos, e vendia para o Senair, porque ele sabia que o Senair comprava dele, né, pagava sempre. E aí ficava esperando no sábado. Então era outro maicazinho ali que ficava esperando o Senair no sábado. Nós esperávamos para ele fazer o rancho para nós para a semana, né? E o outro para vender os carrinhos. O Senair era o cara que chegava do serviço, ia para o cinema com a namorada, tinha 6, 7 guris esperando o Senair para pagar a entrada no cinema. E ele pagava para tudo, ele não tinha maldade, ele era um cara bom demais, né? Então ele era um cara assim muito humilde, a humildade dele era fantástica, né? E ajudava todo mundo, ele era muito carismático. Então a saudade que a gente tem dele é muito grande. Claro, dos outros irmãos também a gente tem, mas ele foi um cara que direcionou muita coisa para nós, sabe? Ensinou muita coisa. Exato. Era um homem assim de muito valor, que todo mundo queria bem, né? Eu tenho uma passada assim que com 15 anos eu trabalhava na época na Ferramisa e o Senair comprou o restaurante lá em São Miguel, em frente às ruínas ali, né? E aí me convidou para mim ir junto com ele para lá. E aí eu topei, eu saí da firma e fui trabalhar com ele lá no restaurante, onde a gente ficou aí eu acho que quase 8 anos. E tem muitas lembranças assim dele aí, que a gente, na noite a gente vinha no restaurante, às vezes estava o Jaime lá, estava o Noel, estava o Tchaloi, artista era demais, todo dia tinha lá no restaurante, né, por causa dele.
Ele era um homem que chamava muito todo mundo, arrodeava ele, né? Tinha um carisma assim que era fora de série. Então a gente ficava até madrugada, eles filosofando, lá botavam um peleguinho ali, levava algumas bebidas para eles de vez em quando lá no museu, ali em frente às ruínas, né? E nós amanhecia às vezes conversando e tal, eles filosofando e coisas, falando sobre o índio, para depois escrever, né? Mas eu tenho assim as memórias assim dos amigos que iam lá em casa, eles amanheciam tocando e cantando, né? Noel Guarani, que até morou um tempo lá em casa, né? Isso. E até o José Mendes, eu lembro como se fosse hoje, chegou lá em casa, eu era bem pequena. Então todos esses amigos, esses artistas que conviveram, né? A gente tem uma memória assim disso aí, né? Era muito pequena ainda, mas... Com o José Mendes, tempo com o José Mendes, ele tocava gaita, acordeão pro José Mendes. E eles viajavam naquela época, não tinham carro, né? O próprio José Mendes, com a caravana deles, viajavam de ônibus de linha, né? E eu cansei de ver chegar em Santo Ângelo ali, descer do ônibus de linha, né? Entende? E eu vendia picolé, e daí um dia eu estava vendendo picolé, e daí anunciou lá nos microfones da rodoviária, chegando a caravana do José Mendes. Até me emociono, até. Aí desceu os gaiteiros Senaíra e outro, Otavinho, né? E depois desceu mais um violonista e daí desceu o Zé Mendes. E daí minha caixinha de picolé ali. E aí ele desceu, o Zé Mendes, e o Senaíra me apresentou para ele. E ele botou a mão no bolso assim, me tirou uma paca de dinheiro e botou no meu bolso. E aquilo me emocionou demais, né? A mãe lavava a roupa dentro do Rio Uruguai, ela botava uma prancha, a mãe se acavalava ali, e nós tudo brincando ao redor dela ali, né? E uma certa feita, o pai deixou o meu irmão mais velho, o Boca, me cuidando. Eu tinha acho que uns 3, 4 anos, e era época de enchente. E o pai deixou o Boca me cuidando, e daí nós começamos a largar uns barquinhos no rio. E numa daquelas eu larguei um barquinho e ficou pendurado lá, não caiu, né? E eu fui pegar aquele barquinho e caí. Me fui para dentro d'água. Daí eu fui uma vez, voltei, fui outra, voltei, daí eu disse que eu me agarrei num pauzinho ali, e o pauzinho foi comigo. Terceira vez eu fui. E daí tudo gritando ali, né? O Senaíra veio correndo de bota e coisa, tirou as botas e se largou em cima de mim. Daí me pegou dos cabelos e vinha me tirando fora d'água. Daí tinha outro irmão que estava carpindo lá em cima na roça, veio rolando também e ajudou a tirar. Mas eu saí morto da água, né? Daí a minha tia me chupou o nariz e daí me desafogou. Então eu devo a vida ao Senaíra e o Darcy e a tia. Os 3 que me tiraram da água ali. Fica tranquilo, Miro. Agora eu tô aqui contigo. E o pai sempre morando na barranca do rio ali, né? Chibiando, fazendo aquela vai e vem ali de Caico, sustentando aqueles 10 filhos. Daí nós fomos para Tucunduva, de lá nós fomos para Santa Rosa e depois nós fomos para Santo Ângelo. Lá nós se criamos tudo, né? Daí que começou, o Senaíra foi morar lá em São Miguel. Ele tinha um restaurante lá. Daí ia Noel, ia todos os artistas lá. Se o Senaíra estivesse morando lá, não tivesse saído de lá, ele estava vivo até hoje. E vivo tá só nós 3 aqui, mais o Valdomiro, que mora lá em Três Passos. E a Negrinha, que é a nossa irmã, Adotiva. ela é adotiva do meu pai. E o pai pegou ela com 2, 3 anos, né, Cirlei? Sim. E aí, 6 anos. 6 anos, ele morou com nós a vida inteira. Então nós é irmã do coração. É irmã do coração. A família que eu aprendi a amá-la,
porque eu tinha 2 aninhos quando perdi a mãe. E ela era minha madrinha, Daí meu pai me entregou para essa madrinha, no qual tive a felicidade de ter esse monte de irmãos que tenho. O Senair era especial, o Senair era uma pessoa magnífica, uma pessoa boa. Ele ia viajar e sempre trazia um presente para mim e para a Cirlei. Aquilo era sagrado, sabe? Daí eu chegava e pedia para lavar a roupa dele, essas coisas, eu sou mais velha que a Cirlei, tá? A gente fazia com o maior carinho, como de todos, né? E daí ele ficava contente, e daí pegava o violão e ia tocar para nós, assim. Ele é uma pessoa... sinto muita saudade dele, pode ter certeza. Eu gostava muito de cozinhar, e ele gostava de, principalmente quando fazia uma carne de panela. Ele ia lá e tirava um pedacinho, eu digo, mas não está pronto ainda, não faz mal. Ele dizia isso. Ele sempre nos ensinava o que era de bom, tudo de bom. Se a gente tivesse com o cabelo meio esvoaçado, eu às vezes tomei um pitoco, porque eu digo, guria está limpando a casa, mas guria, pente o cabelo, tem que ser bonita, tem que se ajeitar bem. Ele dizia, falava assim. E daí, se ele entrasse na cozinha, ou quando a gente estava com... Ele falava isso para mim, ele falou umas quantas vezes. Era um irmão assim, sempre estava presente. Era uma pessoa assim, calma, tranquilo. Ele, o que a gente não sabia, ele ensinava. Eu me lembro que ele me ensinou as horas no relógio. Foi ele que me ensinou. Eu não sabia as horas, ele me ensinou. E eu fui morar depois com a Celia e ele também, nós se dava muito bem. Esse tempo que nós estivemos juntos, assim, com todos, a família, foi muito... Eu tive uma infância muito boa. Cresci na família e tudo, me casei, tenho 2 filhos e continuo no meio de todos esses. A gente não se aparta de ninguém, só quando alguém vai embora para sempre. Se o meu destino é cantar, eu canto. Meu mundo é mais que chorar, não choro. A vida é mais do que um pranto, é um sonho com matizes sonoros. Ai, os que cantam desditas de amores, por conveniência agradando os senhores. Mas os que vivem a cantar sem patrão, tocam nas cordas do seu coração. Quem canta refresca a alma, cantar adoça ao viver. A gente vem já há alguns anos cantando o que o Senair, o tio Senair, nos deixou, né? O tio Senair, ele era meu padrinho, juntamente com a tia Celi, né? Então isso é uma honra para a gente ser, né, afilhado de um tronco missioneiro que deixou um legado muito grande mesmo, porque aonde a gente vai, né, nos estados, no Brasil inteiro, além fronteira também, Paraguai e Argentina, onde a gente anda cantando, todo mundo conhece Senair. Então a gente às vezes chega num local, aí ouve, você é Maicá, o que tu é do Senair? Né? Eu digo, sou o sobrinho, né? Você conviveu com ele? Eu tive uma convivência não muito grande com o Senair. Quando ele faleceu, eu devia ter uns 12 anos de idade, né? Mas tem coisas que marcou na minha vida. Eu vou citar o exemplo. Eu queria tirar o canto Valores, que é uma das músicas que mais me chama a atenção. Que o Senair cantava muito o social. E eu não conseguia pegar no violão aquela música ali. Então nessa época, o tio Senair já morava em Porto Alegre. Estava no auge da música, né? E então eu ia visitar meus avós em Porto Alegre, os pais da minha mãe,
e eu sabia às vezes que o Patrício e o Potiguara estavam lá, então eu ia lá para casa do tio Senair. E nessa feita ele me ensinou, né, a tocar o Valores, né, uma música que chama muita atenção pelo teor social que tem, né? Então isso foi muito grandioso, ele pegar o violão e dizer assim, olha, quem faz assim, toca dessa maneira, né? E emociona. Acredito que esse legado que a gente fala do famoso e saudoso Senair Maiká venha se perpetuando de geração em geração, tanto pelo meu avô, que é irmão do Senair, pelo meu pai e por nós que somos a terceira geração. Esse legado, ele é muito bonito e a gente nota pelas letras das músicas que ele escreveu. Um dia a gente tava lá na casa do tio Valdomiro, que é o irmão do Senair Maiká. Aí ele tava tocando as músicas do Senair Maiká e eu tava vendo lá. Aí eu pedi pra ele, pra eu pegar a gaita dele. Aí ele falou, claro, pega aí. Aí eu comecei a brincar. Aí que o meu interesse aumentou, assim. Eu sou uma geração que aprendeu a gostar do Senair pela obra que ele fez, né? Ele cativa curiosidades, né? Todo dia eu penso, mas o Senair escreveu essa letra, o que inspirou ele a escrever essa letra, né? O Canto dos Livros, pensa bem, né? O cara escreveu uma letra dessa dimensão que já deve fazer 50 anos dele ter escrito essa letra aí e vai mais 50 anos, né? Porque o Senair, quando faleceu, eu tinha 10 anos, então a minha memória com o Senair é lá em casa, ele tomando café, comendo um pão com melado, eu lembro até hoje, assim, é uma das memórias. Eu lembro quando veio a notícia do falecimento, né? Eu lembro também, eu na minha infância, ao invés de estar brincando com meus amigos no sábado e domingo, estava eu nos toca-disco, né, escutando o Senair Maiká. O Senair, ele era muito além de músico, ele era um cara que trouxe muito para a humanidade. Eu tenho um primo meu, o Léo Marobim, casado com a minha prima Vera, até tiveram me visitando ali em casa e contaram um caso muito interessante do ser Senair, né, do homem, da pessoa Senair, que ele participou bastante da vida do Senair e ele fez uma viagem junto com o Senair para fazer uma apresentação num rodeio numa cidade aí do Rio Grande, e que daí um fazendeiro convidou eles para almoçar na casa dele, né? Um fazendeiro convidou ele para almoçar e eles foram lá. E daí o Léo contou bem assim, tinha uma mesa daquelas, os bancos de comprido assim, e daí eles foram se servir. E o Senair chamou o gaiteiro dele, que era o Bugre, né? Bugre, vem se servir. E daí o fazendeiro levantou e falou, não, aqui na minha casa Bugre não come. Na hora, o Léo me contando, na hora o Senair falou assim, se Bugre não come aqui, ninguém come. Largaram os pratos e foram embora. O Léo falou que o Senair foi lá, comprou uma carne, fizeram um churrasco. Comeram tarde, porém o Senair era assim, não tinha... Era a equipe dele, tu vê como era forte isso, né? E ele transmitiu isso aí para a família, porque hoje a família... Eu não vejo outra família hoje na música com muitos cantantes que tem hoje. Eu não vejo, sabe? Eu vejo aí todos os músicos, mas igual a família Maiká. Eu lembro muito das visitas na Votina, né? Que a gente ia lá e estavam todos os tios cantando. Lógico, nós era uma piazada, corria ali, os tios cantando. Era muito bonito, né? É uma família de 4 tios, 4 duplas, né? Era o tio Darcy e o tio Russo. Era o Senair e o Adelk, irmãos peitos de aço, né? Aí o pai e o tio Boca. E o Vitão e o tio Tato, que estão vivos ainda, né? Que é o que ainda está vivo, a gente consegue ver isso aí. É muito bonito. E eu, como eu falei, eu me considero a terceira geração, né, onde sou apaixonado pela obra do Senair, né, porque eu conheci ele pouco, né, eu era muito novo, 10 anos, talvez ele ia lá em casa, eu tinha 5, então é aquela criança, a mãe me conta, que ele falava assim, o Senair falava, mãe, esse piá vai dar bom, falava assim, né, é coisa de mãe, né, mas a mãe conta para nós, a dona Carmen, né, mas o Senair, ele... Na minha vida, assim, o Senair é uma pessoa muito importante ainda. Parece que cada vez que eu canto o que ele plantou, eu descubro coisas novas na vida,
né? Ele tem músicas assim, fala o Walter Portalete que o Senair cantava os Invisíveis, né? E eu sou apaixonado por aquela música dele, O Louco, que ele fez, né? O Louco é uma música que eu sempre falo nas minhas apresentações. Em toda a cidade tem um louco, né? Três Passos tinha o Lelé, tinha o Chuta Pedra. Na cidade de Santa Maria tinha, eu não me lembro todos, né? Mas era o louco que o Senair escreveu lá de Santo Ângelo. E é uma obra, assim, uma obra para a sociedade que olha, eu queria tomar um chimarrão com o meu tio Senair para perguntar para ele, né? Da onde tanta inspiração? Levo a tropa imaginária, maluco a falar solito, estampa guapa e lendária. Será que foi o progresso culpado desse descaso? Ou se a vida sem regresso chega ao fim num triste ocaso? A realidade amarga não traz a paz nos caminhos, e o louco ao fim da tarde fala, canta e ri sozinho. E quando o cansaço lhe chega, se senta pelas calçadas e nem ouve a gurizada que lhe arrodeiam gritando: olha o louco, pois seus olhos de ternura se perdem pelas lonjuras a buscar novos caminhos. Quanto tropeiro conheço que já não sabe o seu rumo. Do Senair, eu não me lembro muito, assim, ó, porque nós éramos criança quando ele faleceu. Eu tinha em torno de 5 para 6 anos. O que eu me lembro dele é algum lugar ali cantando. Às vezes ele fumava um cachimbo, eu me lembro do cachimbo, e essa parte eu me lembro. E aí as histórias que a gente escuta da família, né, que contando várias histórias deles. Nós crescemos escutando as músicas do Senair, sou fã do Senair, então a gente escuta até hoje, 35 anos, e vê as pessoas, os artistas regravando até hoje, é um fenômeno, né? Senair era uma pessoa de luz, que o meu pai conta, onde ele estava, era sempre rodeado de gente, então é uma pessoa diferenciada, né? O Senair deixou para nós esse legado, esse reconhecimento, principalmente do nosso sobrenome, Maicá. Onde a gente chega, as pessoas perguntam, principalmente quem tem alguma ligação com a música nativista, com PTGs, algo do tipo. E a primeira pergunta é essa: o que você é do Senair Maicá? Né? E a gente fica muito feliz, muito alegre em dizer: não, sou o sobrinho, sou da família, pertenço à família Maicá em si. E imediatamente, não, então tu canta alguma coisa, toca algum violão, uma gaita, né? E a gente tenta seguir esses passos que o Senair nos deixou, né? Na música, deixou esse legado grandioso, né? Muito imponente, e a gente procura levar adiante, né? Quando rodas com amigos, e cantar as músicas, as canções, porque no momento que a gente se apresenta com o Maicá, já querem que cante a música do Senair. Já é automático, né? São Miguel ali também teve a estátua que inauguraram há pouco tempo, muito bonita a estátua ali, a gente vê, às vezes vai um primo, vai um amigo, vai lá, tira uma foto, sempre tem algo diferente lá, um João de Barro fez uma casinha, ou uma luz diferente na estátua lá que acontece, né? As pessoas que nos conhecem, né, através do sobrenome, quando às vezes estão escutando alguma música na rádio ou colocam as suas seleções de músicas, sempre tem no playlist, como se diz, uma música de Senair, alguma coisa, e nos passam uma mensagem, um alô, dizendo: ó, tô escutando aqui uma música do teu tio e tal, e a gente fica feliz de saber que as pessoas lembram da gente através da música também, né? Então esse legado, essa história que o Senair nos deixou,
a família, ela acredito que vai se perpetuar ainda por muitos anos, né? E o que a gente puder fazer para manter, né, essa nossa tradição da família, cantar sempre, a gente vai sempre procurar fazer, né? Pra nunca voltar. Passa na sombra das matas, murmuram cascatas, mas não voltará. Só me voltou na lembrança o rio de minha infância, meu velho Uruguai. Nadei em tuas águas correntes, brinquei nas enchentes. Eu, cada vez que eu falo do tio Senaíra, eu me emociono porque eu tive um pouquinho de convivência com ele. Mas foi um pouquinho, mas já marcou. Lembro, nós íamos na minha avó em Porto Alegre. A minha avó morava no bairro Partenon ali. E o tio Senaíra morava logo para frente. E o meu irmão mais velho, o Araquém, ia aprender a tocar violão com ele. E eu sempre estava com o Araquém junto. E nós íamos lá, caminhando, a pezito. E o tio Senaíra era uma pessoa assim que ele transmitia uma humildade, uma simplicidade. E isso marcou muito para nós. Já cantei no Nordeste, mostrando, daí várias pessoas, mas quem é que fez essa música? O Canto dos Livros, que é um hino. E marcou para nós. E perguntavam, de quem é essa letra? Quem é essa música? Os nordestinos. Esse é do Senaíra Maicá, mas quem é o Senaíra Maicá? Não, é lá do Rio Grande do Sul, é um compositor. Foi um dos pioneiros da música missioneira. Ele, o Noel, o Jaime, Caetano Brau, Pedro Hortaça. E eu acho que para nós nos representa assim uma imensidão eu digo sabedoria, porque eles estavam sempre à frente, né? Sempre à frente. Eles escreviam coisas que hoje é a realidade, é a atualidade. Então, para nós representa assim de uma forma que não tem como contestar. Leva pra sempre a saudade, só a felicidade volta em meu coração. Leva pra sempre a saudade, só a felicidade volta em meu coração. Estou muito emocionado falar do Senaíra, porque eu praticamente tudo o que eu fiz e faço de música, eu aprendi nessa relação com ele, com a família Maicá. E principalmente com ele, né, que era o artista. Eu conheci primeiramente o Tato Maicá, o Vitão, que é meu compadre, e aí me aproximei do Senaíra, né? Viajamos junto muito tempo, eu me arriscava a fazer algumas notas de violão e ele sempre dando força, né? Porque eu não sou músico profissional, eu sou corretor de imóveis, sou advogado, então. Eu aprendi com ele, né, essa convivência com os Maicá, que são os irmãos de música que eu tenho aqui em Santo Antônio. E a partir disso aí que eu comecei a participar da música gaúcha, né, que eu era guri e adolescente e cantava em festivais de música MPB. Né. Então, quando eu conhecia eles, eu comecei a me interessar pela música do Rio Grande do Sul. E mesmo eu tendo uma ligação muito grande com a Argentina, porque eu sou nascido na Argentina, em Oberá, Argentina.
Meu pai era músico, minha mãe, meus irmãos são todos músicos, né? Então o Senaíro foi uma referência, assim, é um cara que eu, quando jovem, é aquela coisa, tu aprende a tocar olhando, né? Nós tivemos um professor de violão, assim, inicialmente, né, que nos deu as primeiras notas, né? E depois tu aprendia olhando, e eu olhava muito pro Senaíro. E foi essa a minha história com ele, várias viajadas, vários momentos. Uma vez chegamos na Califórnia, eu acho que em 1980 ou 81, por aí. E os Angueras tinham um local onde recebiam os artistas, né? Tava eu, o Tato, o Tchalô e o Senaíro. E eu cheguei ali, mas eu era um acompanhante, por ser amigo, né? Não era músico. Né? E o Senaíro sentou, já entregaram o violão para ele. O Senaíro faz uma moda aí para nós. E ele cantou o Canto dos Livres. Né? Foi aquele silêncio, assim. E ali ficamos 3 dias no acampamento dos Angueras, né? Confraternizando. Aí estava toda a gurizada, né? Esse pessoal, o Borges, o Elton, o João Almeida, eram tudo guri, como eu também era guri. Né? Eu estou com 64 anos, então eu passei por toda essa fase da evolução da música, né? A partir dos festivais. Né? Que o festival foi uma baliza. Não é que tenha sido só isso a história. Não, a história é mais antiga do que os festivais. Né? De quem canta a música gaúcha, missioneira, enfim. Mas um fato assim, na saideira do festival, que nós tínhamos montado todas as barracas assim, dentro desse cercado que era dos Angueras. Aí desmontaram a barraca do Senaíro, que era essas pequenas, essas iglu. E eu fui lá e o Senaíro, mas cadê minha barraca? Diz, por que será, meu rancho velho, que te arrancaram com terra e tudo do meu chão de primavera, que faz parte da música dele, né? Então, assim, uma saudade eterna. Eu não vou conseguir contar tudo o que a gente passou e o que a gente ainda convive com a família, né? Das histórias com ele, né? E jamais eu imaginava que fosse repercutir tanto a composição dele, porque na época o Senaíro era um cantor, assim, evidente, né? Já tinha o seu espaço, né? Mas hoje você vê a dimensão do verso dele, que hoje está em todo o mundo. O Canto dos Livres é uma música conhecida mundialmente, então o papel dele eu acho que foi cumprido. É isso aí. E o Senaíro era, ali nos anos 80, era uma referência musical. Eu era fã dele. E casualmente, nessa época, eu tinha em torno de uns 12 anos de idade, eu fui escoteiro com 2 sobrinhos do Senaíro, o Iraquitã e o Irajá Maicá. E eles chegaram de, vamos lá na casa do meu primo. Vamos lá, o meu primo lá, tu sabe quem é o meu primo, né? É o filho do Senaíro. O Potiguara, vou te apresentar para ele lá. Eu digo, mas do Senaíro Maicá, cara. É, do Senaíro Maicá. E para mim aquilo era Pô, o Senaíro era o que? Referência nossa já de gurizote, né? E aí fomos lá. Chegamos lá, eu conheci o Potiguara, se tornou meu amigo, e estava lá o tal do Senaíro Maicá e o Tchalô Idiara. Isso é uma coisa que fica na memória da gente, assim, sem precedentes, né? E aquele homem muito educado, muito tranquilo, assim, e bem, mas uma tranquilidade que a gente dizia assim, tu olhava aquela figura, aquela estampa, né, uma estampa de gaúcho, né, era uma tranquilidade, uma voz tranquila, e aí fiquei feliz, né, cheguei em casa contando pro pai e pra mãe, conheci o Senaíro Maicá, né, e eles ficaram faceiros, e dali surgiu uma amizade com o Potiguara, e uma amizade com o Araquém, com o Patrício, com o Armando, né, o Patrício e o Armando são mais novos, né, então, mas a gente se criou e fomos acompanhando o Tato Maicá. E o Senaíro realmente era a nossa referência musical, nossa referência de cultura, porque ele falava coisas nas músicas dele, nas letras das músicas dele, que eram revolucionárias para a época, né? Uma época pré-abertura, ou já no período de abertura dos anos 80 ali, os anos dos festivais, né? E é isso, né? O Senaíro para nós é a nossa importância, é o nosso marco,
é a essência da nossa geração, da minha geração dos anos 80 ali para frente, que eram adolescentes, pré-adolescentes e começaram a trilhar o mundo, né? Ele nos deu a referência de ter a nossa colocação correta dentro da sociedade e da política. De tantas lembranças, é difícil citar uma só, mas uma em especial me lembra quando eu era ainda criança, né? E ele estava na nossa casa e o meu pai tinha um galpão, né? Criava cavalo de carreira. E ele chegava lá, ele almoçava, ele elogiava muito a comida da minha mãe sempre, né? Ele gostava muito das comidas que serviam para ele, os doces, ele gostava muito. Aí depois ele ia cestear, né? E daí eu lembro dele, entrava lá no galpão, daí lá ele cesteava, descansava. Onde ele estava, ele se sentia em casa. E a gente, como era criança, né? Ele sempre tinha aquele carinho especial, aquele interesse de saber da gente, como é que estava no colégio. Enfim, ele era ternura em pessoa. Quando a gente tinha 8 anos, eu tenho algumas lembranças, assim, quando o tio Senair também morava em São Miguel ali, e eu devia ter uns 6, 7 anos, tem alguns relances, assim, que vem na memória, da gente brincando no restaurante que ele tinha ali em São Miguel, e ao lado tinha uma casa, um galpão, onde tinha uma tribo de índio ali, que ele dava guarida, né? E eu, juntamente com os primos aí, o Patrício, Potiguara, brincando, descia lá no porão lá do restaurante, pegava chiclete e bala e corria para as ruínas lá. As ruínas ainda não eram cercadas, né? E a gente gostava de ficar brincando ali, subia lá naqueles lugares que hoje não tem acesso. Então a gente tem essas memórias aí, né? Nasci livre como o vento, venho de um tempo sem fome. A terra é meu elemento, Tupi-Guarani. Vem, Poti! A minha história do Senair, a gente começou quando eu tinha 15 anos. E daí ele morava perto da minha casa e ele trabalhava nas máquinas Olivetti. E daí ele era vendedor, ele fazia toda a região aqui em Santo Ângelo. Daí a gente começou a namorar e daí ele passava todos os dias na frente da minha casa para ir para a casa dele, que ficava 2 quadras. E daí ele foi, dali 2 anos, quando eu tinha 16 anos, a gente casou. E daí depois o Potiguara veio, meu filho mais velho. E daí a gente veio aqui para São Miguel, num economato aqui, no restaurante. E daí a gente ficou aqui por 5 anos. Daí o Potiguara tinha 2 anos. E daí depois eu engravidei do meu segundo filho, que era o Patrício. E daí
nasceu aqui em São Miguel. E aqui em São Miguel a gente teve muitas coisas boas aqui. A gente tinha o restaurante, todos os finais de semana era bastante gente, bastante turista, sabe? E a gente convivia uma vida tranquila. E o Senair também aqui veio mais aqui para o restaurante porque ele gostava muito das missões e sempre ele era uma pessoa que era tranquila, e daí ele começou a ler os livros indígenas e se misturou com os indígenas aqui também, que daí começou a surgir as letras dele. Mas antes disso ele começou com o Noel Guarani, fizeram um compacto, um disquinho que era pequeno, né? E daí depois eles começaram a sair cantar com o Guarani, inclusive eles foram fazer show lá em São Paulo, e daí começaram aí as músicas. E o Jaime Caetano Brau era amigo do Guarani, e daí depois eles foram se juntando, né? Que daí veio o Pedro Taça, Senair, Jaime e o Noel. Que com o Noel ele começou assim as músicas e os shows, depois que os outros surgiram, como eu falei, né? E ele era um cara assim muito educado, para a família principalmente, ele com os filhos ele era muito apegado, sabe? E a gente sempre viveu feliz essa temporada daí. Essa fase da década de 80 foi quando a carreira do Senair ali impulsionou. Por quê? De 75 até 1980, ele ficou como econômico no restaurante em São Miguel das Missões. Ele morou em São Miguel nesse período, junto com a sua família. Lá, eu digo que ele desenvolveu um laboratório, porque todo aquele trabalho que ele conheceu com o Noel, que ele desenvolveu na questão dos índios Guarani, da história dos Sete Povos, ele pôde presenciar isso, respirar essa energia, este ar, ali em frente às ruínas de São Miguel durante 5 anos. Lá ele construiu o que chamava de Galpão Guarani, porque ele via a indiada por ali, dormindo ao relento, sem ter um espaço para se acomodar. E ele, junto com a família e os amigos, ele constrói nos fundos deste restaurante o Galpão Guarani, que acaba ilustrando uma foto de um disco do Pedro Hortaça, né, reduzindo Malaquias e o Reinaldo Malaquias. Tem essa foto do Galpão Guarani. Conta-se que ali também o Senair, né, pegava um caderno, um bloco, conversava com os índios, fazia as anotações, né, como um estudioso, um autodidata na área da antropologia. Esse trabalho se perdeu num incêndio numa casa em Soledade, onde ele morou junto com a sua segunda esposa. Mas desses 5 anos ali no Galpão Guarani, ele recebia visita de compositores, de músicos. Então, por isso que eu digo, um laboratório, né? Tanto da parte da história, da antropologia, da sociologia, quanto da música também. Eu convivi pouco, né? Quando o pai faleceu, eu tinha 6 anos de idade. E quando eu tinha 1 ano, ele se separou da mãe e teve outra família, que a gente teve mais 2 irmãos. Né? De parte de mãe e pai é o Patrício, o Potiguara e eu. E por parte de pai, o Gabriel e a Catira. E aí eu era muito criança, eu tinha 1 ano de idade, e quando era nas férias, os meus irmãos iam para Porto Alegre ou Soledade, que o pai residia nas 2 cidades, passear, passar as férias. Eu era muito novinho, não podia. E daí quando o pai vinha para cá, que ficava na casa da avó, era uma alegria para todos nós, os primos, eu, a família, porque era aquela união, era festa, né? Senair vem, vai ter festa. E era isso aí mesmo. Eu lembro até hoje que os primos também, acho que lembro, o pai chegava, levava nós no mercado, gurizada, quer um iogurte, quer alguma coisa, a gente pega o que quiser. Facerice, né, as crianças ali, tipo, tio levando uma turma grande, né, o pai, né, eu me sentia muito orgulhoso de ser filho de uma pessoa do bem, uma pessoa que os passos que ele seguia eram os passos certos, né? E esse é o legado que fica, né? E também a inteligência, né? Por isso que a gente fala, mas eu acho que tá um pouquinho para frente, né? Porque as obras têm mais de 40 anos e o que tu escuta hoje é a realidade, né? Então não foge disso aí em todos os sentidos, sociais, político,
da natureza, né? Ele cantou muitos índios, cantou a natureza da nossa região, o Rio Uruguai, Rio Ibicuí. Onde ele estava, ele via uma água, ele parece que virava música aquilo ali, poesia. Então ele tinha um sentimento pela natureza, pelos amigos, por o que vinha, ele fazia uma coisa bonita daquilo ali. Então é muito gratificante e orgulho, né, para todos nós. Um negócio que eu vou levar para a vida toda, que o carinho do pai, né, foi quando eu nasci. Ele tá fazendo um show em Santa Maria, e aí naquela época não existia celular, não existia telefone, é só nos residenciais. Daí ligaram no restaurante lá que ele estava fazendo um show e falaram: ó, nasceu o filho teu. Daí ele: não, o nome vai ser Miguel, cara, aí, o meu nome, né? E aí ele se juntou com os amigos lá e escreveu uma música para mim num guardanapo, e ele gravou a música Miguel Caraí. Até hoje, para mim, eu sou ao mesmo tempo privilegiado, né, e tenho um carinho, um orgulho disso aí. E muitas refrões da música ali, às vezes eu paro e, ó, ele deixou isso aqui para mim, esse legado aqui, eu vou fazer isso aí. E essa música aí é uma música muito bonita, fala da história do primeiro índio que nasceu aqui no Rio Grande do Sul, e fala da história dele, que ele seguiu na música e deixou a semente, né? E é um negócio muito, muito gratificante e bonito para mim, isso aí. Essa música Miguel Caraí é uma homenagem, né, que marca no coração. Em 1980, ele passa a residir em Porto Alegre para dar um impulso à carreira. Já casado com a Sara Ractes Batista, com quem ele tem 2 filhos, o Gabriel e a Catira Maicá. E lá ele está no centro, na capital do estado, em convivência com outros músicos, outros compositores próximos ali das gravadoras, para dar sequência ao seu trabalho que iniciou lá com, digamos, com o Rio de Minha Infância em 78. E os trabalhos não param. E ele fica esse período, né, como eu disse, lança lá o Caminhos, Cantos Livres e outras obras. E acaba ganhando a notoriedade, né? Era uma coisa muito natural e profissional. Ele, juntamente com essas estrelas que ele andava, que eu chamo de estrela, um Jaime Caetano Brown, Pedro Hortaz, Noel Guarani, Talo Pereira, César Passarinho, um Dante Ramon Ledesma, era uma equipe muito forte que eles se respeitavam, o Tchaloi Jara, né? Dedé Cunha, Maestro Buri, e Pertônico. Essa gente, eles sabiam, eles se olhavam e sabiam que a música que eles faziam, o que eles representavam para o Rio Grande do Sul, e eles estavam criando ao mesmo tempo esse valor cultural de ao mesmo tempo ser expoente e ficar para as novas gerações. Eles tinham uma responsabilidade muito séria. Ensaiavam todas as manhãs, o pai sentava na área lá em casa, no tempo que ele morou em Santo Ângelo, das 9 às 11 era o ensaio, o Tchaloi fazia os arranjos das músicas, e eles não brincavam, não, uma coisa profissional, porque desde aquela época tem gravações, né? Se tu pegar hoje, tem uma gravação lá que é muito usada nas redes aí lá de Chapecó, que aquilo ali. Então, na época, aquela gravação ficou para a eternidade aí, e era uma coisa séria, a apresentação que o Jaime fazia para ele. Então, não tinha brinquedo, não, e até hoje a gente vê que é uma coisa, a música é uma coisa muito séria. Eu até tenho uma lembrança muito bacana que eu viajei com o pai de Uruguaiana a Porto Alegre, deu 12 horas de trem na época. E a música O Guri ganhou a Califórnia, né? Estourou. E eu tinha, na época, 7 anos. E daí eu escutei aquela música e aquela força do guri. E
E eu gravei ela. Assim, saí cantando, escutei e vinha cantando no trem. E o pai me olhou assim, as minhas tu não decora. Eu digo, não, eu vou decorar, você pode ficar tranquilo. E daí foi uma coisa que eu trago até hoje. E até muito feliz por essa lembrança. Era uma pessoa que, quando ele estava conosco, a gente às vezes, ele ia a Santo Ângelo, ele convivia o tempo todo com nós, lá na volta, nós três. O Miguel era pequeno, o Potiguara 3 anos mais velho que eu, e eu sou 6 do Miguel, dessa turma. Pois ele teve o Gabriel e a Catira aqui em Porto Alegre. Então, ele sempre queria que nós estivéssemos com ele presente ali, para matar a saudade, porque a vida do artista ela é corrida, né? Então, ele separou da minha mãe, veio para Porto Alegre. Depois, aqui ele teve outra família, teve mais 2 filhos, como eu disse. Mas ele, o tempo, quando ele podia chamar nós para estar com ele presente, ele sempre queria nós juntos. E até uma situação, um dia, amanhã de manhã eu quero tomar um chimarrão e tu que vai fazer. E eu, guri, né, meio nervoso, peguei, tá bom, eu faço. Só que ele foi cantar na pulperia aqui em Porto Alegre e chegou tarde, daí dormiu até mais tarde. Eu me acordei cedo e fiz o mate, eram as 8 da manhã. Fiquei esperando. Aí o pai não se levantava, daí eram as 11 horas, ele se acordou. E daí ele, ô guri, tudo bem? Eu estou lhe esperando com o mate. Ele mesmo, te pedi ontem para fazer o mate. Vamos tomar teu mate. Daí eu tomou um gole, muito bom, parabéns. És um gaúcho agora, sabe fazer um chimarrão. Então isso me marcou. E hoje quando eu faço um chimarrão, eu me lembro sempre dessa história. Legado. Legado eu quero, através dessa história, deixar o que o pai pensava em nos deixar. Ele estava conosco lá no litoral aqui gaúcho, fazia 2 dias que a gente tinha ido para lá, e ele ficou bem adoentado lá. E daí no último dia ele viu que tinha passado o ano, ali foi o dia 1º de janeiro de 89, ele vamos ter que voltar para Porto Alegre. Não tem mais o que fazer, está doendo muito mesmo. Ele tinha colocado um pino de platina no fêmur aqui. E daí esse negócio estava infeccionando, né? Daí eles, então vamos para Porto Alegre. E eu voltando da praia de manhã, eram as 10 horas, e ele estava no carro já, no banco do carona, né? Para vir para a capital. E ele me olhou assim e disse, o pai está indo pro hospital. E o pai cansou de lutar, meu filho. O pai cansou. Porque ele falou isso porque ele fez um resumo que ele tinha feito um transplante de rim, que ele fez muitos anos de hemodiálise. E agora essa perna, né? Porque ele sempre lhe disse, eu não posso ficar com a muleta, como é que eu vou tocar meu violão num palco? Então ele fez essa cirurgia para poder segurar o violão, né? E cantar. Aí colocou esse pino de platina aqui no fêmur. E que, não sei, por causa da saúde dele, a imunidade baixa, deu uma infecção nele, que ele não combateu com os remédios e foram para o hospital. Mas antes de ele ir para o hospital, ele me olhou assim, me pegou na mão, na porta do carro, e olha, Patico, não deixa morrer. Cuida bem dos teus irmãos e não deixa morrer esse trabalho que a gente fez até aqui. Seguem cantando juntamente com teus tios. A nossa família não pode parar, porque o trabalho que a gente fez foi de coração. Então o pai não volta, o pai cansou de lutar, mas fica com Deus e me deu um beijo na testa. E daí saiu e não voltou. E aquilo me corta o coração até hoje. Que tu vê uma história bonita. O pai era um jovem, né? Tinha 41 anos.
mas ele tinha um pensamento à frente, como a gente diz, parece que ele sabia tudo que ia acontecendo. Então a gente tem que respeitar a vida. E a vida é isso, e a gente é muito feliz hoje que toda a família Maicá tem esse respeito, essa admiração pelo trabalho do pai, e todos nós cantamos com orgulho esse trabalho que ele deixou aí. Vamos cantar, e tá vindo aí as novas gerações, os guris tocando gaita, tipo filho do Araquém, o João, e todos cantam. E é muita felicidade que a gente tem. É muita emoção e é muita alma a forma que ele pensa e pensava, e eu acho que no dia a dia ele está conosco aí sempre. Quero legado, encho de ponto, canto de gado, riso de gente, tenho passado, perdi o presente, feira de povo, meu tempo é outro. Por que será, meu rancho velho, que te arrancaram com terra e tudo do meu chão de primavera? Por que será, meu rancho velho, que te negaram de ter ao menos o direito a ser da terra? No final dos anos 70, eu morava em Giruá, né, bem pertinho de Santo Ângelo, dá 36 quilômetros de Santo Ângelo, 20 quilômetros de Santa Rosa, e eu fui visitar as ruínas de São Miguel. Quando entrei num recinto lá nas ruínas, eu vejo aquela estampa bem gaúcha, bem pilchado, né? De boina, de bombacha, e me chamou a atenção porque ele tinha uma presença de palco, e ele tinha um carisma, né? Não precisava nem cantar, só a presença dele já chamava muita atenção. E foi ali que eu conheci o Senair Maicá, né? Conversamos rapidamente, depois eu continuei a minha vida, e o destino quis que em 1982, quando vim para Porto Alegre, o Senair morava em Porto Alegre. Infelizmente foi ali que adoeceu, né? E eu compartilhei da parceria, da amizade com ele, com o Jaime Caetano Brown, com o Tchaloi Jara, que muitos anos era o parceiro de música, e até que um dia eu resolvi, num dos meus trabalhos, gravar o Canto dos Livres. Consegui, estava voltando de uma viagem, ele já estava em Soledade, morando em Soledade, né? Por um tempo ele morou em Soledade, e eu estou vindo de uma viagem e fui jantar na casa dele. Jantamos, trocamos ideia, cantei umas músicas para ele cantou outras músicas para mim, né? Ficamos aí trocando musicalidade. E aí eu pedi para ele se ele me autorizava para gravar o Canto dos Livres, né? E prontamente ele assinou. Eu gravei o Canto dos Livres num disco, na época, que saiu pela gravadora Continental, né? E regravei depois, anos depois, aí já com autorização do filho dele, Patrício Maicá, que prontamente, um querido, uma pessoa maravilhosa, um ser humano fantástico, além de ser um grande cantor e ter a voz muito parecida com o pai, né? Me autorizou de gravar novamente o Canto dos Livres. Mas a minha convivência foi em vários shows pelo interior do Rio Grande do Sul, né? Seguidamente se apresentava Jaime Caetano Brown, Senair Maicá, Tchaloi Jara, Lúcio Yanel. Era uma turma maravilhosa que trazia na alma a essência da música gaúcha e da música latina, né? Porque abrange o folclore argentino, uruguaio, do Paraguai, do Uruguai. Então eles tinham essa musicalidade bem latina, e o Senair
como poucos, sabia e se expressava muito bem em espanhol. Então, aí foi o relacionamento que eu tive. Depois, infelizmente, o Senair adoeceu, fez uma cirurgia, e nesse tempo eu tive a alegria de viajar com o Tchaloi Jara, enquanto o Senair se recuperava da sua cirurgia, o Tchaloi viajou comigo. Depois eles voltaram novamente e continuaram a vida artística juntos, até um certo tempo, né? Depois, infelizmente, o Senair nos deixou, mas a sua obra está aí, o seu carisma, a sua voz ainda ressoa pelo universo. É uma luz brilhante que está sempre nos nossos corações. Senair Maiká foi e é um irmão, hoje de alma, que está sempre no nosso íntimo. Um senhor na concepção da palavra, um músico, extraordinário músico, compositor fabuloso, que uma obra magnífica e que hoje ainda e sempre vai estar presente nas nossas emoções. Senair se foi para um outro plano, mas ele vive junto com a gente igual. É um grande compromisso falar de Senair e uma satisfação ao mesmo tempo, porque sempre fomos amigos e de muitos e muitos anos atrás nos conhecemos e nos tornamos amigos. E assim se foi o tempo passando e nós defendendo a mesma causa, que era a cantiga missioneira, a música missioneira. O Senair dispensa comentário, porque eles são quatro missioneiros, unidos no mesmo abraço. E onde um vai, o outro vai. Nenhum pesar os contrai, nem desencanto, nem mágoa. Os quatro beberam água nos remansos do Uruguai. Os quatro que eu digo é Jaime Caetano Brown, Noel Guarani, Senair Maiká e este amigo de vocês, cantador Pedro Hortaça. Tem tanta coisa a contar do Senair que daria um livro com muitas e muitas páginas, porque o que nós fizemos pela cantiga missioneira, o que nós fizemos pela nossa terra e pelo amor à cultura do Rio Grande do Sul, não tem como medir, porque nós criamos esse jeito de cantar, essa maneira de cantar o Rio Grande. E o Senair é um querido amigo que eu muito quero bem, sempre quis bem e continuo pensando nas obras maravilhosas que ele deixou. Tem tantas passagens lindas de nós os quatro. E o Senair tem uma passagem muito linda que um dia eu vim de Porto Alegre com o Noel Guarani. Ele tinha um Opala 4 portas. E se bandíamos de Porto Alegre, vamos lá ver o compadre que o Senair era concessionário do restaurante ali nas ruínas de São Miguel. Ele era concessionário ali. E, inclusive, fazia churrasco também lá para os turistas que vinham de todo o Brasil. E nós nos encontrávamos lá também, com o Noel, com o Senair e com o Jaime também. E era tão lindo o nosso encontro porque éramos amigos. E nós vindo lá na Serra de Soledade, tinha aquelas casinhas, tendinhas no costado do asfalto, com muitas frutas e verduras para vender. E aí o Noel, como sempre, pensava uma maneira de arrumar uns trocos, dinheiro para pôr gasolina e viajar pregando a música missioneira, cantando a música missioneira e divulgando. Naquele tempo, raríssimo, não tinha televisão. E
E a gente tinha que fazer de corpo a corpo, de guitarra em guitarra, de lugar em lugar, essa cantiga mostrando a música missioneira que nós tínhamos criado. E daí comprou umas 300 bergamotas e botou no porta-mala daquele meu padre. Disse, vamos levar para o compadre vender, né? Porque ele vende para os turistas lá, e aí nós arrumamos dinheiro para botar gasolina e sair por esse Rio Grande, como sempre fizemos. E aí viemos, né? Chegamos ali no restaurante, a primeira, o Senair o Noel nem conversou muito. Compadre, trouxe uma coisa aí para te vender aí, compadre. E o que tem aí? Ele abriu o porta-mala e mostrou umas 300 bergamotas dentro daquele porta-mala. Daí tu vende aí para os turistas, compadre. Daí ele olhou e disse, vai ali, tinha uns 40 pés de bergamoteira perto das ruínas. Vai lá e come, trepa lá naquelas bergamoteiras e come à vontade. E aí o Senair balanceou, o Noel balanceou a cabeça, saiu bufando. Não se deu conta que naquele tempo tinha bastante arvoredo, né? E ali tinha uns 40 pés de bergamoteira cheinho, pesado de bergamota. Então é umas histórias lindas, né? E saímos, até compraram uma caminhonete, uma vez um Willys, e botou uma carroceria para carregar o bicho, de tanto que eles andavam no Rio Grande, de estância em estância, lugar em lugar, que às vezes ganhavam um cavalo, ganhavam uma vaca, ganhavam de presente dos fazendeiros. E aí eles fizeram aquela carroceria para carregar algum bicho que eles ganhassem por aí. Então era muito lindo de ver a capacidade que tinha, uma luta muito grande para conseguir que essa música fosse reconhecida, e graças a Deus o Brasil inteiro quase conhece. Muito que cantamos e trabalhamos para defender esta música, e vamos continuar defendendo, como sempre fizemos. Eu, como todos da minha geração, sofri e sofro até hoje as influências desses pioneiros da nossa música missioneira, né? E por uma questão de afinidade, eu acredito que o Senair Maicá, juntamente com o Jaime, são as maiores influências que eu tenho como compositor, né? Eu tenho muito a influência do Noel Guarani, do Hortaça também, e de tantos outros, Luiz Carlos Borges, né, que para mim é um mestre. Mas na linha de composição, eu acredito que o Senair Maicá seja a minha maior influência, juntamente com o Jaime, mas mais o Senair, porque eu nasci em São Luís Gonzaga e fui criado lá em Garruchos, na beira do rio Uruguai. Então eu sou da beira d'água, a exemplo do Senair e da família Maicá toda, né? E o meu pai já trazia amizade com a família Maicá, porque meu pai também contrabandeou. E por essas cruzadas do contrabando e do chibo, que a gente chama lá, acabou fazendo amizade, né, com o irmão do Senair, que era o seu Adelque. Então já tinha uma amizade, que quando eu era criança, que eu comecei a cantar, o Senair ia a São Luís Gonzaga e o pai dizia, conheci ele pequenininho, irmão do Adelque, e nós temos que ir lá porque ele é o maior cantor que nós temos aí. E em casa a gente ouvia, né? Mas quando eu falo da influência, não é só por essa questão do Rio, é porque eu gosto muito de cantar, de certa forma, a opinião de uma maneira muito inteligente, viva e, sobretudo, a relação do índio com a sociedade, né? E o Senair é o maior representante desse canto, né? Da história do índio, da relação do índio com a própria sociedade, né? Que chegou e tomou posse das coisas, né? E então essa relação do homem trabalhador, do índio, do rio e da terra, que o Senair sempre trouxe no trabalho dele, eu procuro trazer no meu. E eu acho que é muito importante, né? E principalmente, ele não trazia um canto ideológico, mas um canto muito verdadeiro, que é o que eu acho que é o papel do artista, né? O artista é um repórter do seu tempo e aquela voz das verdades que não tem por onde sair, né?
Bueno, Senair Maiká foi uma das maiores referências que eu tive desde de gurizote. Sempre teve nos meus repertórios aí, cantei muitas e muitas músicas, né? Animei alguns assados, alguns encontros aí cantando Senair Maiká. Então, tem uma música que é uma das que eu sempre canto, que fala um pouco desse ofício de cantor, né? Que é Canto dos Livres. Se meu destino é cantar, eu canto. Meu mundo é mais que chorar, não choro. A vida é mais do que pranto, é um sonho, com matizes sonoros. Então, se meu destino é cantar, eu canto. Viva Senair Maiká e obrigado por me deixar fazer parte dessa linda homenagem aí, e histórica homenagem, merecida homenagem a esse mestre, a nossa referência, Senair Maiká. Esta gana missioneira que carrego inteira dentro do meu peito me faz caudatário de um rio que volta para um velho leito. O mate que servo pra sorver solito quando o sol se vai é a seiva bugra da terra vermelha do Alto Uruguai. É a seiva bugra da terra vermelha do Alto Uruguai. A nossa casa em São Luís Gonzaga era um reduto de música, né? Então ia muitos amigos visitar meu pai, né? Onde ia o Pedro Hortaça, o Noel Guarani, o Jaime morava na esquina da nossa casa, assim, né? E aí que eu conheci o Senair, naquelas vindas, né? Que ele cruzava por ali em São Luís Gonzaga. Eu deveria ter uns 10 anos, 9 anos, né? É onde eu me criei nesse meio musical, né? E o Senair estava no começo da carreira dele, né? Juntamente com o Noel Guarani, que ele chegava lá em casa, né? Então a gente ouvia as músicas no rádio, né? E o Senair era uma pessoa assim que a gente tinha uma amizade muito grande, meus pais, meus irmãos, né? Com ele, né? Era um homem que sabia chegar, um cara querido, né? Entre a gauchada, né? E, então a música do Senair para mim foi uma música assim que me tocou muito porque eu era mais jovem, né? Então a gente tinha aquela musicalidade do meu pai, dos meus irmãos, do próprio Noel Guarani, né? Então o Senair veio com um toque mais moderno para mim, né? Então isso aí me chamou muito a atenção, né? Ele conseguiu pegar a musicalidade, aquela relação da música antiga com o presente, né? Então isso aí me chamou muito a atenção e até hoje eu tenho essa lembrança dele que me leva, né, até ter audácia de fazer uma música mais aberta, assim, né? Como você diz assim, que pode ser uma música mais cidadina, mais universal, né? Então o Senair para mim foi isso aí, na nossa região missioneira, né? Dos missioneiros, para mim, o mais moderno, né? Que tinha um acento bem missioneiro, né? Tinha um tom da música argentina, música latino-americana, né? Brasileira. Isso aí me chamou muita atenção. E a influência dele também com o Tialô Jara, que era um grande bandoneonista, né? Que era de Posadas, né? Que trouxe a musicalidade argentina também junto com ele, né? Isso aí foi aquela fusão musical foi muito bonita, né? Então, tive muitos momentos com o Senair depois que eu cresci, né? Musical, inclusive, tempo da pulperia em Porto Alegre, que a gente ia a Porto Alegre, visitava o restaurante da pulperia, onde tinha música ao vivo, né? E o Senair, um dos dias da semana, não me lembro se era quinta-feira, parece que era quinta-feira, que ele fazia um especial, né? Todas as semanas, né? E aí a gente se encontrava, ia lá jantar com ele, às vezes nos últimos tempos ele me convidou até para fazer um grupo, né? Um grupo Sapucai, né? Ele queria viajar, comprar um ônibus na época, né? E fazer
música pelo Mato Grosso, Paraná, viajar mais para esses lados, né? E o pessoal pedia muito, né? E aí chegamos até a ensaiar, né? Tinha um gaiteiro que era o Pertônico, né? E se encontramos e o Pertônico foi lá também para ensaiar, nós preparamos um repertório, né? E infelizmente daí a doença dele começou a piorar e ele começou a se sentir com dificuldade, né? E naquele meio tempo eu gravei um disco com o Noel Guarani, né? E gravamos a Volta do Missioneiro com o Noel Guarani, né? E eu me lembro que o Noel convidou o Jaime e o Senair para participar do lançamento do disco, né? Que foi em Santa Maria, né? E eu me lembro que o Senair apareceu lá, né? Estava vindo do Mato Grosso e aonde ele se apresentou com nós na noite, né? Ele já estava com um problema na perna, estava carregando um amuleto, assim, né? Então, naquele momento nós tivemos 2 dias juntos lá, né? Estava o seu Reduzindo Malaquias, o João Máximo e o Senair e o Noel Guarani. Onde a última vez que eu vi ele, né? Tive esse momento com ele, aí tive também um convite depois, né? Que ele faleceu, né? Da mulher que vivia com ele para fazer um disco com o Noel Guarani cantando a obra do Senair, né? Que ele tinha um repertório que ele ia gravar, né? E aí o Noel foi e disse assim, olha, eu não vou gravar mais, eu até estou com problema de saúde e coisa e tal, né? Dizer, o meu apelido é Guga, né? Dizer, o Guga que vai gravar. E aquilo ali me sentia até meio ruim, assim, porque eu não gostaria de aparecer com a obra do Senair, entendeu? Que eu recém estava começando, né? Então, eu dei uma dibriada no Noel Guarani ali e meio fugi da causa, né? Aí o Noel foi em São Luís me procurar de novo, né? Escuta, tu tem que ir lá para gravar o disco, ir lá pegar o repertório, temos que ir lá em Soledade pegar o repertório, né? Para te gravar. E eu não disse que sim, nem que não, né? E até me arrependo até hoje de não ter ido, né? Porque depois pegou fogo na casa do Senair, né? E queimou todo o material que ele tinha, né? Então são essas lembranças que eu tenho do Senair, né? Mas eu me senti assim, eu achava que no momento eu não teria condições de gravar as obras do Senair, né? Nem mesmo a do Noel, né? Que depois me convidaram para gravar, né? Porque eu acho que era muito dele aquilo, né? Apesar de ele deixar muito explícito a música dele para o mundo, né? Mas eu, como estava começando, eu me senti meio, né? Eu acho que tem a família, tem tantas pessoas mais, né? Que podem fazer, tinha os irmãos do Senair, né? Que cantavam já, né? E tocavam junto, inclusive. Então, eu meio me retirei, mas tive essa oportunidade de fazer esse trabalho, né? E a única coisa que eu sinto é não ter ido lá para pegar esse material, que eu até poderia ter entregado para a família, né? É difícil escolher uma música do Senair, né? Mas eu creio que a música Valores. O Rio da minha infância. O Baile do Sapucaí, gosto mais. Se fosse enumerar valores, eu acho muito linda aquela letra. Rio da minha infância. A música que marcou a vida do pai foi o Canto dos Livros, que ele conta da sua autobiografia, né? Um homem rural. Com certeza, né? Seria Valores. Mas a que mais traz um sentimento para nós é o Canto dos Livros, né? Que é uma música que no fim se tornou até hino aqui de Santos numa época. Para mim a música que mais me chama a atenção é Rio de Minha Infância. O Canto dos Livros é uma música conhecida mundialmente. É o Rio da Minha Infância. Eu sou apaixonado por aquela música dele, O Louco, que ele fez.
meu destino é cantar, eu canto. Meu mundo é mais que chorar, não choro. A vida é mais do que um pranto, é um sonho, uma matiz sonoro. Ai, os que cantam desditas de amores, por conveniência agradando os senhores, mas os que vivem a cantar sem padrão, tocam nas cordas do seu coração. Quem cantar refresca a alma, cantar a nossa viver. Assim eu vivo cantando pra alegrar meu padecer. Quiseram um dia cantar com o povo, um canto simples de amor e verdade, que não falasse em misérias nem guerra, nem precisasse clamar liberdade. Quiseram um dia cantar com o povo, um canto simples de amor e verdade, que não falasse em miséria nem guerra, nem precisasse clamar liberdade. No cantar de quem é livre, ai, melodias de paz, horizontes de ternura, nessa poesia lealdade. Quisera ter a alegria dos pássaros, a sinfonia do alvorecer, e cantar para anunciar quando tem chuva, e avisar que já vai amanhecer. E ao chegar a primavera com as flores, cantar um hino de paz e beleza, longe da prisão dos homens e da fome, para nunca cantar tristeza. O cantar de quem é